Você sempre bem informado. Chapecó Notícias, primeira edição. Você ligado com a gente, aqui na Chapecó. 100.1, você não está só. Chapecó é 100.1. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Está começando mais um programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó. Esse programa vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã. E já estamos no ar na nossa live, você pode já ir acompanhando. Lembrando que esse programa está sob a responsabilidade das Casas Espíritas, filiadas à FEC e pertencentes à 12ª URI. E tem como objetivo, trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. No programa de hoje abordaremos o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. Já estamos ao vivo, como eu falei, e você é o nosso convidado. Pode participar, mandar sua pergunta, encaminhar sua colaboração através da live da rádio. Mas também pode usar o WhatsApp, 2049 1212, ou o telefone fixo 2049 1200, ou também pelo site da rádio www.radiochapecó.com.br. Lembramos que o programa Hora Espírita conta com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você lá pode encontrar esse programa e os programas anteriores, informações das casas espíritas e regiões, e ainda pode acompanhar os anúncios dos próximos programas. Hoje, 20 de março, vamos trabalhar, como eu já falei, o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E para realizar essa conversa aqui no estúdio, eu conto com o nosso querido amigo Rafael, do Bezerra de Menezes. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mona. Bom dia ao Mauri, que nos auxilia. Bom dia a todos que nos acompanham. E eu, que vou estar junto com o Rafa, serei o vosso âncora, Mona Lisa do Gotas. Mas antes de a gente começar o nosso assunto, eu vou pedir uma pequena licença para que juntos nós possamos ouvir e agradecer os nossos colaboradores que contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Pedimos licença para ouvir o recado da Scala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. O programa que você está acompanhando é Hora Espírita. Hoje nosso tema será o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. E para que a gente possa conversar, eu gostaria de ler essa parábola na íntegra, Que é uma parábola bem complexa, cheia de simbolismo, mas nós vamos ler pausadamente. Está no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada.
a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conversavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu túmulo os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai da família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus 20, de 1 a 16. A gente vê que essa parábola, né, é cheia de símbolos. E eu acho que para a gente conversar sobre ela, a gente tem que começar a esmiuçar ela. Então eu penso que a gente poderia começar a falar desse reino de Deus. Né? O que é esse reino? O que esse reino de Deus simboliza nessa parábola? Não, é importante a gente lembrar, né, de que na Bíblia os capítulos também foram divididos. Uhum. E quando ele entra nessa parábola, que está também no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, conhecido até com o capítulo do livro de Mateus, no capítulo anterior, 19, nos últimos versículos, Simão Pedro questiona Jesus, né? A questão em que eles tinham deixado tudo. Tinham deixado suas casas, suas famílias, seus trabalhos, seus afazeres. E aí, o que estava reservado para eles? E aí Jesus diz que quem seguisse e buscasse o reino de Deus e seguisse o seu evangelho e os seus ensinamentos, o que estaria reservado seria de grande valia, seria muito bom. Então seria um ótimo pagamento por aquilo. E aí, em que Jesus diz que, independente do tempo que se buscasse, porque ele estava falando para os 12, muitos que tinham aquela vivência dia a dia, que seria os discípulos, o diário, né? De Jesus, muitos que tinham todos aqueles ensinamentos para ajudar nessa conversão, nessa busca do reino de Deus, eles, no caso, também poderiam ser os últimos a entrar e buscar esse reino de Deus. Então diz assim, que é o que Jesus fala ali, que muitos seriam chamados, poucos escolhidos, mas os primeiros poderiam ser os últimos e os últimos seriam os primeiros. Ou seja, pessoas que tiveram e vieram depois, né, dos discípulos, poderiam ser os primeiros, que não teria tempo para achar o reino de Deus. Exatamente. Então, aí que Jesus entra nessa parábola falando da busca do reino de Deus. Que daí ele fala, né? O reino de Deus é semelhante a um pai de família, exatamente, que saiu, né, a assalariar na madrugada trabalhadores para a vinha.
Então a gente pode dizer que o reino de Deus, Rafa, seria quando a gente encontrar, quando a gente chegar à perfeição espiritual. Exatamente. É o que nos espera. É uma plenitude, plenitude. do nosso avanço. Como fomos criados simples e ignorantes, né, estamos destinados a uma perfeição relativa. Então é toda a nossa caminhada de progresso, de evolução espiritual, para chegar nessa perfeição relativa. E daí nós vamos alcançar o reino de Deus. O Pai seria Deus, isso? Exatamente. O Pai seria Deus. E a vinha é o nosso trabalho aqui, seria a humanidade, isso? E a vinha eu acho bem interessante a gente falar, Rafa, porque a vinha... Veja bem que no Livro dos Espíritos, a gente lá no início tem desenho, um né? desenho, o único desenho, né? do Livro dos Espíritos. E se a gente for ver, porque Jesus poderia ter usado uma oliveira, uma laranjeira, qualquer planta, mas ele escolheu a vinha. Por quê? Se a gente for entender um pouco como é que é o cultivo da uva, a gente vai ver que a uva, cada tipo de uva necessita de uma latitude, de uma longitude, de um tipo de clima, de um solo, né? E as uvas e as mudas mais novinhas, elas precisam dar muito trabalho. Que representaria, então, nós, crianças, no início da nossa caminhada, né? Elas necessitam de muita poda, muito trabalho, dá um trabalho muito complexo, né? Até os enólogos usam uma palavra chamada, para quem cultiva, terroir. É até chique, né? Terroir, porque diz que é muito complexo. Já a uva, a muda que é jovem, diz que ela é muito rebelde. E vai para cá, e vai para lá. Então, necessita poda, precisa de tala para ir guiando, né? E a mais madura, que seria uma muda um pouco mais velha, diz que essa é perfeita. Dá pouca folha, dá pouca uva, mas de grande qualidade. Como tem relação, né? E uma coisa bem legal, que quando, por exemplo, tem mudas de 300, 400 anos. Eles pegam, tiram um pedacinho e fazem um enxerto com uma muda nova. Então, a velha ajuda a nova a crescer. Olha que coisa legal. Então, eu acho que esse foi o simbolismo que Jesus quis usar a vinha, para descrever a vinha. E Jesus é muito inteligente, né? Na percepção, pela toda a sua superioridade, né? De um espírito crístico, né? Então, ele pegou exatamente... em suas parábolas, que como ele falava tanto para doutores da lei, para como pessoas simples, humildes, né? E simples. Então, nessa parábola e nas outras demais, ele pega um simbolismo que na sua época lá, na mesa dos camponeses, não poderia faltar. Que era muito comum, né? Não poderia faltar o trigo, né, que se transformava em um pão. O peixe, né, que era uma fonte de energia, porque os outros animais eram muitas vezes em ocasiões especiais, festivas, né? Então se tinha... É só casamento, acho, né? Isso, a questão da Páscoa, né? Então o dia a dia era mais de peixe. E o vinho. O cultivo que era muito difundido, era muito presente naquela tradição, na mesa do dia a dia. Então Jesus pega o exemplo da vinha, que tem todo esse processo que tu falaste, né? Toda a complexidade, né? Na questão da temperatura, da umidade relativa do ar. Então, assim, para chegar e transformar naquele líquido, né? Então, todo o processo delicado, até o pisar, né? Que é o lagar. Que quando vai soltar o suco. Que falta o suco. E aí que tem a semelhança com o que os espíritos autorizaram Kardec a colocar no Livro dos Espíritos, de toda aquela rama, o bago, né, o cacho da uva. E o simbolismo representa que toda a nossa caminhada, aquele galho, o ramo, né, da videira, o bago seria o corpo físico. E a essência, o líquido, né? Que está dentro de nós, que vai ter que extrair um dia que chegar. Seria a perfeição, isso? Seria o espírito. Então a gente pode dizer que, para todo mundo, que às vezes as pessoas que estão em casa não conhecem muito essa parábola, né, Rafa? Então o Pai é Deus. A vinha é cada um de nós. Nessa jornada que vamos tendo uma após a outra para desenvolver as nossas aptidões individualmente e coletivamente. Não é verdade? Então, e Jesus também, para a gente lembrar da questão da vinha, ele se
utilizava, que era o que tinha na época, a questão das escrituras do Velho Testamento falavam que da semelhança, né, do Senhor da vinha com Deus. Então tinha aquele Senhor da vinha era como Deus. Então Jesus também se utilizava daquele ensinamento que já estava, né, disseminado para reforçar, né, os efeitos, né, a questão do aprendizado. Exatamente. Veja então que o pai de família saiu a assalariar trabalhadores para trabalhar. Como é que a gente vai entender isso aqui, para explicar para o nosso ouvinte que está lá, que está aqui escutando? Quer dizer que eu já imagino assim, ó, Rafa, nas nossas encarnações, né? A gente sempre vem aqui com uma função. A gente está trabalhando na vinha. Nós somos a vinha, nós temos que ir fazendo a poda e arrumando. Então Deus nos contrata, cada existência, para vir aqui e desenvolver determinadas tarefas. Cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, ser mais rebelde, ser menos rebelde, mais tranquilo, mais sereno, ter melhores escolhas para poder ir traçando esse caminho. Não sei se tu entende assim também. Exatamente. A gente entende que o trabalho, né, o Espiritismo nos traz essa percepção diferente de trabalho. Né? O trabalho não é só algo material do dia a dia que a gente busque, né? É toda ocupação útil. É perfeita essa, né? toda ocupação útil, né, que está no Livro dos Espíritos, que o trabalho é toda ocupação útil. E essa ocupação útil pode ser em benefício de nós próprios. Desse nosso aperfeiçoamento, né, desse nosso autodescobrimento, podando, né, as nossas mazelas, os nossos defeitos, lidando contra o nosso egoísmo, o nosso orgulho que é ainda muito presente. Então, é esse trabalho que a gente, quando desperta espiritualmente, entende. Né? É isso que a gente vai chegar depois e vai ver no final, que não tem tempo. Não tem tempo para se chegar, né, esse trabalho, esse despertamento. Quando a gente entende e desperta para esse conhecimento, né, e para essa realidade espiritual que todos nós somos, o trabalho se torna cada vez mais incessante. Mais intenso, né? Então, acho que dessa primeira partezinha, o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Acho que a gente consegue tirar isso, Rafa, compreender isso que a gente falou até agora, ou tu quer complementar mais alguma coisa? Não, perfeito. Né? Na sequência, até ele diz ali que ele convenciona, ele acerta, né, com os primeiros trabalhadores, né, que pagaria 1 denário a cada um deles. Por dia de trabalho. Por dia de trabalho. Isso é muito comum, né? No dia a dia ainda tem aquele trabalho. E na época também existia muito trabalho remunerado por hora. Sim, até na época eles se reuniam, até tem lugares ainda hoje, numa praça, né? 6 horas da manhã. E lá eles esperavam o dono, o proprietário da vinha ou de outro, né? Do campo, vir contratar para aquele dia de trabalho. Né? Na época funcionava assim. Então, eu sabia que lá naquele lugar eu ia lá e arrecadava trabalhadores para vir trabalhar naquele dia. Então, era muito... Na época, Jesus pegava bem os acontecimentos que vivia, né? E a gente vai ver para frente ali a questão das horas, né? Sim. Cabe a gente ressaltar que as horas ali, na época de Jesus, né? A questão judaica das horas, ele dividia em 12 horas. 12 horas de luz e 12 horas de noite, de escuridão, né? Então, a primeira hora seria às 6 da manhã e a última hora seria às 6 da tarde. Exatamente. Mais ou menos essa analogia. A sexta hora seria meio-dia. Isso. Né? Então, a terceira hora, no comecinho da manhã. Então, é bom a gente entender porque durante o dia dessa vinha, ele continua arrecadando trabalhador. Isso, ele né? foi contratando os trabalhadores. E isso faz a gente pensar o seguinte, Rafa, que a reencarnação é incessante, né? Espíritos, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, mas nós temos todo tipo de espíritos. Uns que já viveram muitas, milhares de encarnações, uns que já
são mais jovens, né? Outros que são intermediários, mas nós estamos aqui. Então, essas horas representam isso também. Que tu vai chegando a todo tempo. Irmãos, né? Que nunca é tarde para vir para o trabalho. Todos são convidados. Porque como Deus continua criando sempre espíritos... Incessantemente. Muitos, né? E a gente aí faz uma analogia que a idade cronológica do corpo físico não tem nada a ver... Com a espiritual. Com a idade espiritual, né? Com esse, vamos dizer assim, até mesmo esse despertar para a questão espiritual, da vida do espírito imortal, que todos nós, um dia, né? A gente pode dizer que às vezes um espírito reencarnou centenas de vezes, vamos dizer assim. E sempre na mesma questão ele peca. E às vezes um espírito veio 3 e 4 encarnações e numa deslancha muito mais rápido, né? Aí começa a fechar a questão dos trabalhadores da última hora, mas que não tem um tempo exato para cada um despertar. Exatamente. Né? Então, cada um pode despertar no momento que tiver pronto, dá para se dizer assim. Mas vamos falar um pouco, Rafa, das tarefas na vinha. Né? O pai contrata para vir executar tarefas na vinha. Já falamos que a tarefa... nós somos a vinha, né? E cada um de nós vai ter determinadas tarefas. Quais seriam essas tarefas, será? Porque a gente às vezes acha que vem fazer grandes coisas, né, Rafa? Meu Deus, grandes coisas. E é as pequenas coisas lá junto dos nossos, muitas vezes, que são as mais importantes. Exatamente, porque a gente entende que cada um está no lugar certo, na hora certa. Então, quando lá no plano espiritual traçamos, né, se tiver a possibilidade de nós mesmos auxiliar no nosso planejamento reencarnatório, a gente pediu muitas coisas para ser feito, mas nossos mentores, dentro da nossa capacidade, nos auxiliaram algumas coisas que a gente teria a condição de suportar. Então isso é muito importante. Porque às vezes a gente vem para resolver uma situação apenas. Às vezes os vínculos, né? Todo familiar. O círculo, todas as situações estão adequadas para a gente resolver aquele problema nessa encarnação. Por isso que não há reencarnação, é muito difícil uma reencarnação que seja perdida. Sempre tu vai progredir alguma coisa, por mais insignificante que seja. Então, quando a gente acha que para a gente ter mérito, a gente deve desenvolver grandes missões, não. O trabalho talvez apenas do despertar da consciência para o espírito imortal, entendendo que, vamos dizer assim, as coisas materiais são importantes, mas não são só isso. Você consegue tratar desse tesouro, né, que é o reino dos céus, que Jesus diz que tem que ser implantado no coração dos homens. Esse trabalho é individual e não posso transferir para ninguém. Então, quando eu começo a entender que o trabalho de nós mesmos, na reforma íntima, no autodescobrimento, é o mais importante para essa minha reencarnação, e daí nas pequenas coisas, principalmente na nossa família, às vezes no trabalho material do dia a dia, eu consigo ser um pouquinho melhor, já é um grande avanço. O trabalho de podar, a vinha, de melhorar, é nosso individual. Mas veja só que coisa engraçada. Mas a gente não consegue ser um coletivo. Porque ao mesmo tempo que eu estou me melhorando, para me melhorar, eu preciso estender a mão. Né? Então, tu veja que o progresso espiritual, ele é individual e coletivo. Que, na verdade, o trabalho individual vai refletir no coletivo. Exatamente. Então, assim, a gente não consegue mudar o coletivo se não mudar nós mesmos. Individual. E a gente não consegue mudar ninguém. Eu não consigo mudar a Mona. Não, por mais que eu queira, né, dentro às vezes, de casa, eu não posso mudar aquela pessoa que convive comigo. Eu tenho que mudar a mim, pelos meus exemplos, pela minha atitude,
aquele combate, bom combate comigo mesmo. E a partir daí, com essas situações, eu começo a despertar talvez o nosso próximo, né? Que a minha atitude está sendo melhor e às vezes por aquele exemplo a gente vai transformando. Então é nesse sentido que a gente vai refletir no coletivo. Exatamente. Tu veja que o trabalhador, a gente vem aqui, que nem você falou, a gente recebe o local que a gente deve estar, a forma do trabalho, o valor vai depender, eu acredito, do meu trabalho, né? Ele dá a remuneração, mas vai depender muito de como eu vou trabalhar, né? E a gente recebe essa oportunidade a cada encarnação de progredir. Então, toda vez que eu venho para esse planeta, eu tenho lá, vamos dizer, uma listinha, né? Que é de coisas simples, né, Rafa? Exatamente. É de coisas simples. Então, nós trabalhadores, a gente tem que ter algumas características, algumas condições, que é uma constância, né? Um desinteresse e a boa vontade para que esse trabalho saia só do papel e seja executado. E aí que entra o livre-arbítrio de cada um, né? É as escolhas, né? E as escolhas, exatamente. Então, as nossas escolhas é que dão o direcionamento, né? Pensando na vinha, de todo aquele preparo, de todo aquele plantio que a gente faz através de nossas escolhas, que vai refletir na qualidade, vamos pensar assim, do vinho. Exatamente. Então, assim, a gente vê que aquele processo, ele é muito, né, complexo. E a partir daí, a gente entende que, até mesmo, vamos pensar assim, no esmagar da uva lá, que vai dá o extrair suco, o líquido, vinho, né, e depois vai entrar em processo, talvez é o mais doloroso. Exatamente. Talvez é da dor que a gente vai tirar o melhor suco. Onde tem as dores, o sofrimento, que é o que nos transforma muitas vezes. Porque Jesus está aí com seus ensinamentos há mais de 2000 anos. Né? Como Pedro falou ali, o que será de nós, né? Então, o que será de nós, Senhor? O que está preparado para nós? Então, assim, Jesus está aí com seus ensinamentos há mais de 2000 anos, sendo eles totalmente atuais, e a gente ainda não se deu conta. Não compreendeu. Mas somos sim ainda trabalhadores e podemos ser os trabalhadores da última hora. Da última hora. Basta cada um, né, se colocar na boa vontade para o Senhor. Vamos dar bom dia para os nossos ouvintes? Olha, tem muita gente aqui nos acompanhando. A Graciela está dizendo bom dia, a Ivone, bom dia, a Lia, bom dia, abençoado, amigos, a Fran, a Eloan, a Fernanda, a Ivone está dizendo bom dia, amigos, e um outono muito abençoado para... Hoje começa o outono, né? A Maria, a Zuma, o Nelson, que sempre está aqui junto conosco, a Inês, a Marisa... A Marisa, olha que legal, está dizendo bom dia do Japão ao amado Chapecó. Bom dia aí para o Japão também, Marisa. Olha só. A Sandra, a Carla, a Zuleide... A Aline está dizendo ótimo programa a todos. A Rosa Mara, o Edson, bom dia, queridos amigos, bom dia, o nosso colega, né, a Solange. A Lia está dizendo assim, muito especial essa parábola, realmente, essa parábola ela é muito especial. E a gente vai esmiuçando ela, né, Rafa? E ele diz na sequência da parábola que ele saiu, e ele fala, né, na primeira hora, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, até chegar na 1ª hora. Como é que a gente vamos entender, para explicar para quem está ouvindo, o que significa, porque ele marcou muito bem as horas na parábola, né? Isso é muito interessante. Seria, Rafa, as nossas chegadas na encarnações, uns chegam antes, outros chegam depois, mas cada um com o seu trabalho, com a sua função. Porque veja bem que o último que chegou a 1ª hora tinha o mesmo valor que chegou primeiro. Ele não fez distinção nenhuma. Ao contrário, pagou da mesma forma e... Porque não tinha tempo, né, Mona? Eu acho que tudo que a gente... Vamos dizer assim, a gente está aqui porque alguém nos antecedeu. Exatamente. Então, todo aquele trabalho executado, né, vamos pensar assim, na vinha do Senhor,
Foi feito pelos primeiros, que deixaram preparado. Exatamente. Eles são de extremamente importância, né? Porque nós não estaríamos aqui, talvez, com essa possibilidade, esse entendimento hoje, se eles não tivessem os que nos precederam. Então tem aquela situação lá, um ditado que diz, né, que de 100 marteladas para quebrar uma pedra, qual foi a que exatamente quebrou? A 100ª ou aquelas primeiras? Então todas são importantes. Então todos os que nos precederam, que tiveram os seus desafios, nos foi possibilitado esse conhecimento que nós tivemos hoje. Prepararam o caminho. Prepararam o caminho. Então a gente vê que não tem um tempo para você chegar, né, e executar esse teu trabalho de despertamento das coisas que precisa. Então a gente vê que, independente das nossas encarnações e quantidades delas, toda hora é hora desse trabalho, né? Aqui dá pra gente falar outro ponto também, né? Que não depende da quantidade, né? Vai depender da qualidade do trabalho. Porque às vezes quantidade não é sinônimo de qualidade, né? Exato. Então, agora a qualidade do trabalho, quanto mais qualidade, melhor. E é isso que Deus espera da gente. Que entra naquela questão que a gente comentou antes, né? Da questão cronológica. Vai ver aqueles que começaram, ou vamos dizer assim, que tiveram a oportunidade de muito trabalhar, não quer dizer que o despertamento dele seja exatamente igual àquele que há pouco tempo despertou, teve o conhecimento e a partir daí dá uma efetividade maior naquela entrega, naquele desejo de melhora, né? Então essa questão da qualidade é extremamente importante, né? Aí que a gente vê que não tem hora. Os trabalhadores das primeiras horas, e os da última hora, eles são exatamente, às vezes até maiores, né, que os que começaram. Né? Exatamente. E quantos irmãos que a gente vê no longo da história que numa encarnação fizeram, né? Olha Francisco de Assis. A gente não sabe quantas encarnações ele teve, não vem o caso, mas vamos falar daquela que a gente conhece, que ele veio e fez toda aquela caminhada, né? O franciscano, Madre Teresa, né? Paulo de Tarso, olha só, incrivelmente, né? O despertamento dele. Então veja que às vezes numa encarnação, às vezes a gente vem vindo, se arrastando, encarnação após encarnação, de repente numa a gente tem aquele estalo e transforma totalmente. Eu acho que nada mais propício que esse momento que a gente está vivendo. Né? Exatamente. Então se a própria Terra está passando desse ponto, né, de planeta de provas e expiações, dando um passo para o mundo de regeneração. Exatamente. Somos e temos muitos irmãos nossos com a possibilidade da última encarnação. Aqui nesse planeta. Então, trabalhadores da última hora. Então, essa parábola fecha exatamente com o momento que a gente está vivendo. Com o momento que a gente está vivendo. Então, um momento de dor em que igualou-se todos, né, na questão, né, até mesmo a gente passou por uma situação muito difícil na questão dos hospitais agora aqui. Então, a gente viu que algumas questões materiais não fazem a diferença. Ao ponto de o prefeito dizer que se tu tivesse $1 milhão, tu não teria eleito, né? Que todos somos iguais. Todos, né? somos iguais, irmãos em humanidade. Em humanidade. E a partir daí a gente vê que a gente tem que dar valor para outras situações. Outras coisas, porque quando eu desencarno, o que eu levo? Né? O material, que nem você falou antes, é muito importante para a gente ter nossa sobrevivência, nos mantermos aqui. Mas realmente, quais são os meus bens verdadeiros? E isso está no Evangelho. Né? O que eu levo quando eu partir? Eu só levo o bem que eu construí. As boas ações que eu fiz. As qualidades morais que eu desenvolvi dentro de mim. As virtudes, o quanto eu amei, isso que vai pesar na minha balança. O quanto eu amei a mim, ao meu próximo, a minha família, quem está perto de mim. É isso que quando nós chegarmos lá e acertar o nosso salário, Deus vai colocar na balança.
Olha, tu teve essa oportunidade. Como é que tu agiu? E ninguém vai te apontar o dedo, né? Porque a nossa consciência, ela é o melhor juiz que tem. E a cada segundo as suas obras. Então, e aí que a gente entra de novo na questão, o trabalho é totalmente individual. Então, quando tu desperta para essa questão moral, espiritual, tu já coloca um sentido totalmente diferente para a tua vida. Sim. Tu tem um objetivo maior. A gente vê que Divaldo Franco fala que a gente tem que sempre ter um objetivo existencial para, às vezes, né, estar fora de algumas possibilidades, né, de alguns transtornos, né? Então, assim, fica atento, né? Se eu tenho um objetivo, eu traço um caminho, né, Rafa? E sigo aquilo. Não há coisas que vai me desviar. E o Espiritismo é muito bem claro. Exatamente. Por isso que, assim, a gente fala dos trabalhadores da última hora. E o conhecimento em que o Espiritismo nos dá, da clareza, da objetividade, da racionalidade de um plano material e espiritual sendo totalmente ligado um com o outro e dando essa certeza da continuidade da vida e levando esse tesouro que tu diz no coração, que é as nossas virtudes, que é o nosso objetivo maior, né? Tu tem um sentido totalmente fora da realidade que muitos dos nossos irmãos ainda têm. Ligado ao apego das coisas materiais. Né? Às vezes apego às mágoas, aos ressentimentos. Então, isso muda a percepção de nós como espíritos. E a gente começa a dar valor, e talvez é esse o valor que às vezes a dor está nos convidando para despertar. Então, o trabalho é incessante. Analisando, né, Rafa, o momento que a gente vive, que Deus tem um propósito para tudo, né? Quantos de nós, né, nesse momento, faz a gente sair daquele automático que a gente estava? Porque um ano, né? E repensar em várias situações. Porque quantas pessoas próximas a nós, né, desencarnaram, retornaram para a parte espiritual, e a gente fica pensando, poxa, podia ser eu. Eu estou preparada? Eu já fiz a minha mala? Eu sempre digo, será que eu estou com a mala pronta? Né? A gente nunca está pronto. Né? Sempre falta. Por quê? Porque a gente, em vez de aproveitar a nossa encarnação, a gente vai empurrando com a barriga. Deixa para depois. Não. O momento é agora. Esse é o chamamento do momento. Vamos nos transformar agora, nesse momento. Deus conta com a gente. Deus espera isso da gente. Né? Que a gente seja trabalhadores realmente da vinha. Que a gente estenda a mão, que a gente se compadeça do nosso próximo, que a gente ame incondicionalmente como ele demonstrou há mais de 2000 anos. E falta muito isso no nosso planeta, né, Rafa? Principalmente nesse momento de dor, né, que muitos perderam seus familiares. O consolo do Espiritismo, ele é muito confortante. Mas a prática de quem está vivendo essa dor, a gente sabe que ela é triste e difícil, né? Mas assim, é a hora de pormos a nossa prática, o nosso estudo, a nossa fé em objetivo confiável, né? Para essas dificuldades. Para essas dificuldades, exatamente. Vamos dar mais um oi aqui? A Lia está dizendo, sempre é tempo de perceber Deus em nosso íntimo. Nenhum filho estará atrasado. O amor do pai estará a receber mais um filho que se chega. Com certeza. E é bem isso que a parábola fala, né? Porque ele diz assim, que ele vai, independente da hora que tu trabalhou, o pagamento vai ser o mesmo. E o que é o pagamento? É o reino de Deus, né? Tu pode ter chegado na primeira hora ou na última hora, o pagamento vai ser... Um sacerdote, numa passagem, questiona Jesus que estava entrando naquela cidade e diz, Galileu, o que vens fazer aqui? E Jesus Boa diz, Nova. Boa Nova. Humberto de Campos. O que vens fazer aqui? E ele diz assim, venho implantar o reino de Deus no coração dos homens. E ele diz, mas quem és tu para fazer isso? Né? E ele vai questionando. É fantástica essa passagem. Então, são várias situações. Em outra passagem, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, acho que é versículo mais ou menos nos 30. No final ele diz que ele fala, e serve muito para esse momento atual,
do momento de ansiedade, né, que os lírios do campo, e no final ele diz que a gente deve deixar tudo na busca do reino de Deus. Uhum. E esse deixar de dizer assim, a gente às vezes se preocupa muito com as coisas materiais, ele diz, buscai o reino de Deus, que todas as demais coisas vão vir por serão acrescentadas. Então é uma passagem muito, muito bonita para esse momento. Olhar os pássaros do campo, os eles lírios, né, como se vestem. Então é muito, muito bom para esse momento. É verdade. Vamos dizer oi para a Nilva, para o Silvio, para o Ailton Correia, lá de Tubarão, que está sempre nos acompanhando também. O Silvio Breda, bom dia. A Jacinta, o Carlos, parabéns. Excelente exposição. Para a Adriane, para a Iraci, para a Gilvane, para a Kelly. A Sônia, bom dia, ótimo programa, adoro escutar vocês, aprendo muitas coisas. Tem muita gente aqui, Dair, a Zenise, a Marli, a Roseli, a Clenir está dizendo, bom dia a todos, Deus vê além e sabe o que é melhor para todos nós. Obrigado. É verdade, Deus sempre sabe, a gente acha que sabe, mas não sabe. Muitas vezes a gente está teimando ali, mas Deus realmente sabe o que é melhor para nós. Nós estávamos falando do pagamento, né, Rafa? Que ele pagou todos da mesma forma, não é verdade? Uhum. Mas teve os que chegaram primeiro não gostaram muito, né? Achavam que tinha que ganhar mais, né? Tipo assim, pô, eu trabalhei aqui, porque até olhando assim parece injusta essa parábola. Porque, poxa, se eu cheguei na primeira hora e trabalhei o dia todo e você chegou faltando 1 hora para terminar o trabalho e ganhou a mesma coisa, não é justo, né? É o que aponta aqui. Que parece injustiça, mas Deus não está sendo injusto, né? Por quê? Por que ele não está sendo injusto? Se a gente pensar no trabalho hoje material, se a gente correlacionar hoje o trabalho é totalmente injusta. Né? Não tem aqueles que começaram lá, que tiveram aquele como ele mesmo disse, ralou no sol, né? Teve toda aquela dificuldade do dia inteiro, de todas as horas, e teve o mesmo pagamento. Mas ele diz no começo da parábola que ele contratou aquelas pessoas na madrugada por 1 denário. Então ele tinha acordado, e a pessoa aceitou, né? Então, independente do tempo, da dificuldade do trabalho, era aquilo. Somos iguais perante ao reino dos céus, vamos dizer assim. Todos somos irmãos em humanidade, e independente do momento que a gente despertar, aquela situação que transforma cada um é o que vai transformar a humanidade, como a gente diz. O coletivo vai ser o benefício, e você vai estar ali de boa vontade, de bom ânimo, com a perseverança, independente se tu foi recompensado da mesma forma ou de forma diferente. Para Deus e Jesus, que tem a sua vinha à terra, terá o mesmo valor. Então, todos estamos convidados para o trabalho. Exatamente. Nós todos vamos receber o mesmo salário. Todos nós. Que é o quê? É o reino dos céus. Mas quando eu vou receber vai depender da minha caminhada. Tem uns que vão receber antes, tem outros que vão receber depois. Por quê? Porque vai depender da minha jornada. Se eu chegar primeiro, eu vou trabalhar mais. Por isso que a evolução é de cada um. Exatamente. Então, quanto mais... Aí como eu disse, e entra na questão da qualidade também. Da qualidade também, eu vou trabalhar na questão da quantidade, que vai me gerar um fruto. E se eu trabalhar talvez menos com uma qualidade mais efetiva, pode ser que eu chegue exatamente na mesma situação daquele que trabalhou muito tempo. Então, a gente até correlaciona esse fato da parábola com a questão do filho pródigo, né? Exatamente. Daquela outra palavra, que aquele filho que estava em casa questionou o pai que quando recebeu o filho que tinha... no caso, saído de casa, que voltou, né? Com uma mão na frente e outra atrás, tinha gastado ele diz, tudo. Pô, mas eu sempre estive aqui, nunca mataste uma ovelha, né? Para mim dividir com meus amigos, e ele que gastou, fez tudo,
como se fosse uma ovelha perdida, né? Vamos dizer assim. Você, assim que recuperou ele, você dá toda essa festa. Exatamente. Né? Então a gente questiona, porque a gente fica pensando às vezes só naquele filho que saiu e esquece daquele que estava em casa. Então é a mesma situação desse que se revolta. Mas ele tinha aqui, ele estava do lado, ele já estava trabalhando. O mérito dele já estava conquistado por aquilo que ele tinha acertado no começo. Exatamente. Então por isso que o trabalho ele é dignificante em qualquer período. Né? E aquilo que foi convencionado, não cabe a nós nos revoltar, como foi o caso desse trabalhador. Eu vejo também que essa revolta pode abrir uma coisa que todos nós temos, que é a inveja. Muitas vezes a gente olha para o lado e pensa, nossa, o terreno do vizinho é mais verde, o jardim do vizinho é mais bonito. Mas ninguém pergunta quanto que o vizinho se esforçou para ter aquele terreno, aquele jardim, aquela grama, não é verdade? Então isso desperta uma coisa que muitos de nós temos, que é a inveja. Que eu não posso ser feliz se o meu vizinho é feliz. Eu só posso ser feliz se ele está na desgraça. Né? E isso é uma coisa da humanidade, que a gente tem muito, que a gente tem que trabalhar. Eu lembrei de uma passagem que quando tu falou da questão do vizinho, que a gente fala de trabalho, né? Um vizinho passava, olhava o outro, né, pela janela, e esse vizinho estava no computador, né, digitando, estava lá no computador, e ele passava todo dia ali de manhã e via esse vizinho ali. E um dia ele sai pela manhã e o vizinho, esse que estava no computador, estava no jardim lá, trabalhando, mexendo com as... E daí ele pede, trabalhando hoje, vizinho? Daí ele disse, não, hoje eu estou descansando. Então, pra gente vê como a gente julga? Como a gente julga. Né? E o trabalho não é às vezes, vamos dizer assim, o intelectual também é um trabalho. Então, ele trabalhava intelectualmente diariamente. Né? Então, se esforçando na consequência. E teve, no caso, a mesma situação desse que se revoltou. A gente sempre acha que a dificuldade do outro é muito menor que a nossa. Né? Então isso aí nos iguala perante a questão do não julgamento que devemos ter. Né? Não devemos julgar nunca. Porque a inveja é um sentimento muito ruim. Né? E aqui na parábola ele deixa isso, né? Cada um tem que cultivar o seu jardim com a maior qualidade possível para que ele floresça e brilhe, né? Individualmente, né? Como é que eu posso ser feliz tentando roubar a luz do próximo, não é? Cada um tem a sua luz própria. Vamos agora, 8 horas e 47 minutos. Nossa, como o tempo passa! Eu vou pedir uma pequena licença para que juntos possamos novamente ouvir o recadinho dos nossos colaboradores, que é da Scala Construtora Imobiliária Nostra Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Voltamos, o programa é Hora Espírita. Hoje estamos abordando o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. E eu acho que agora vamos abordar, né, Rafa, a parte mais importante da parábola, que diz lá: assim os derradeiros serão os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Todos nós somos chamados, né, Rafa? Exatamente. Diariamente nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Eu sempre digo que Deus manda recadinhos, bilhetinhos, mas muitas vezes a gente está achando que está de passeio, está voando aqui e não presta atenção nos pequenos recados que Deus nos manda a trabalhar na vinha.
E é recados simples. Geralmente são coisas muito simples com quem está próximo a nós, está do nosso lado, no nosso trabalho, na nossa comunidade, não é verdade? Esse é o nosso trabalho, não é verdade? Mas às vezes a gente não presta atenção, porque a gente é muito egoísta ainda. A gente pensa na gente, né? Já cansei de escutar pessoas dizendo assim, nossa, olha, um horror esse vírus, mas tomara que não seja com a minha família. Tipo assim, então, com a minha não pode, com os outros podem? Então é o egoísmo Deus que a gente tem. Né? Deus não está sendo justo, né? Não é verdade? Então a gente são pequenos recadinhos que Deus manda para a gente ser mais amável, mais amoroso, mais solidário, mais fraterno. Como o mundo precisa de fraternidade, solidariedade, amparar quem está do nosso lado, que às vezes quantas pessoas tão depressivas, né? Ali do lado e a gente não enxerga às vezes. Então são essas, né? São essas situações que acabam às vezes deixando que a gente se isole. Se isole, exatamente. Então, eu acho assim, ó, muitos os chamados, poucos, todos nós somos chamados. Todos somos chamados a trabalhar na vinha. Por que são poucos escolhidos? Porque são poucos que despertam para esse reino de Deus. São poucos que despertam para os verdadeiros ensinamentos do Cristo. São poucos que se transformam humildemente e pegam o arado e aram a terra para realmente ser colaborador do Cristo aqui nesse planeta. E veja, nós estamos modificando o nosso planeta. Muitos irmãos estão desencarnando, são desencarnações coletivas enormes. O que será que Deus quer dizer para nós? Que Deus está chamando, vamos acordar, gente, nós temos que mudar, nós temos que nos modificar, é o momento. Então, que nem tu falou antes, muitos não vão retornar a esse planeta, né? Quem sabe nós não retornamos a esse planeta. Se a gente não se modificar e não condizer com a situação psicosfera desse planeta energético, a gente não vai poder reencarnar aqui. Continuar renitente no mal, né? Exatamente. Eu acho que essa passagem é muito importante, porque às vezes a gente fica no nosso orgulho, né, no nosso egoísmo, de que eu tô certo, eu não preciso mudar, é os outros que estão errados, se ele quiser, então... Que ele que mude, eu não vou mudar. Uhum. Então o convite está aí, como tu disse. Todos estamos sendo chamados. A Fernanda está dizendo assim, quantas vezes somos contratados para propagar as boas novas sobre o amor de Deus e muitas vezes queremos recompensa maior do que o outro. Porque esse chamado não entendemos as contratações de pessoas chamadas legais em conhecimento teológico, mas sem capacitados por Deus. Fernanda, todos nós somos chamados a tempo todo a trabalhar na vinha do Pai, mas vai de cada um, do seu livre-arbítrio, como se colocar, né, nesse trabalho. Porque independente de religião, de credo, não importa. As coisas vão chegar no mesmo caminho. Exatamente. Dependendo do caminho que tu vai chegar, tu vai escolher. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Jesus veio sem religião nenhuma. Exatamente. Então a gente vê que todas essas virtudes, esse tesouro que a gente comentou antes, né, dos bons sentimentos, dessa nossa transformação íntima, ela é independente do que a pessoa acredita ou não. Então o convite está aí. E às vezes, vamos dizer assim, nós, hoje a humanidade, está sendo convidada pela dor. Pela dor. A repensar, a reavaliar, a voltar para dentro de si. Porque eu sempre digo, Rafa, que tu pode viajar para qualquer lugar do mundo. É muito fácil. Agora, viajar para dentro de si é uma viagem muito difícil, porque você vai se deparar com coisas que você não vai gostar. E aí que está o chamado que tu diz diário. A nossa impaciência, a nossa intolerância, a nossa falta de perdão. Exatamente. Então, são situações tão simples que se a gente começar a dar atenção para aquele chamado da transformação, do autoconhecimento, a gente vê que a gente tem muito a progredir. Muito a mudar, muito a melhorar. Essa transformação, é esse o chamado. Se a gente tem que construir o reino de Deus, dos céus, dentro do nosso coração, aonde que a gente tem que mudar? É no nosso íntimo. É de dentro para fora. É no nosso íntimo. Exatamente. E as coisas só vão melhorar no externo quando a gente modificar o interno. Vai refletir, exatamente. Então, esse princípio de a gente dar atenção a esses detalhes que ainda a gente
consegue mudar se a gente tiver a boa vontade e a persistência das pequenas falhas nossas de impaciência, né, às vezes da arrogância, né, do sentimento ruim. A gente pode dar um grande passo se focarmos nisso e tentarmos esse sentimento melhor. Exatamente. Olha só, 8h54, o tempo voou. Eu queria dar uns recadinhos, um recadinho bem importante, que o Bezerra de Menezes, a partir de 24 de março, tá? Agora, semana que vem, volta com passes e calivraria, tá? O horário, às quartas, das 8 às 9, das 18h15 às 19h15, na sexta, às 18h15 às 19h15, no sábado, das 14h30 às 15h30. Qualquer coisa entra na página, né? Tem também na página do Hora, só procurar as casas que estão com atividades, mas acredito que essa é a única casa que está retornando agora, semana que vem, com só passe e livraria. Também quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam, dizer assim, muito obrigada, ajuda a fazer o programa, né, Rafa? Com certeza. Hoje abordamos a parábola, capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. É uma parábola bem complexa, né? Ela é cheia de simbolismo, mas é muito boa de trabalhar. Quero agradecer o Rafa pela conversa, foi muito bom, Rafa. Acho que conseguimos levar um pouquinho dessa parábola para quem está em casa, dúvida, né? O convite ao estudo, a uma análise mais minuciosa, ela é muito rica, né? E a gente sabe que nós, pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá, talvez já relutamos em várias encarnações e agora o Espiritismo nos trouxe uma clareza tão grande. Agora a hora derradeira. De uma fé raciocinada, que podemos considerar que nós, trabalhadores da última hora, temos essa chance, né? E ninguém está longe disso. Não. Cada um pode despertar e trabalhar na vinha do Senhor. Porque essa parábola ela é tão profunda que ela traz 3 princípios básicos, né, Rafa? Que é o progresso da humanidade, que é esse trabalhador, que é o nosso trabalho, a vinha, né? Nós somos uma vinha, cada um de nós é uma vinha que tem que ser podada, remanejada, até cuidada, né? dar o suco precioso. E que é através da reencarnação, vida após vida, que uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. E a gente sempre fala da questão da reencarnação, é que essa oportunidade a gente implorou de estar aqui. Exatamente. A gente diz, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Né? E esse implorar, a gente tem essa oportunidade da mão. Exatamente. Então, por que não aproveitar para essa transformação? Que agora é o momento. Agora é o momento. Né? Eu vou deixar para amanhã. Não, nesse momento. Eu vou esperar, eu me aposentar para me dedicar um pouquinho, às vezes, ao próximo, a um trabalho voluntário, a questão mais religiosa. Não, faça mas agora, o tempo né? é hoje. Faça agora. Uhum. Esteja hoje o teu sentido existencial. E eu queria ler um trechinho que está no Evangelho, que eu amo de paixão, e eu acho assim que está nesse capítulo, que é fantástico, que diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houveram trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. É o momento, né, de nós nos doarmos, nos amarmos e nos compadecermos. E essa passagem é do Espírito de Verdade. É do Espírito de Verdade. E eu acho assim linda, fantástico, né? É fantástico. o momento que Deus nos chama e cabe cada um de nós fazer a nossa parte, trabalhar a solidariedade, a fraternidade, que o nosso mundo precisa muito, né? Sem dúvida. E a gente quer agradecer então a todos que nos acompanharam. Rafa, muito obrigada. Obrigado, Mona. Obrigado a todos que nos acompanharam. É sempre um grande aprendizado aqui estar. Obrigado ao nosso querido amigo que nos ajudou aqui, Mauri, né? obrigado. Nosso técnico aqui da rádio. E dizer que sábado que vem estaremos novamente com o programa Hora Espírita, nesse mesmo horário, das 8 às 9 da manhã. Desejamos um maravilhoso domingo, se cuidando, viu, gente? Não saiam pra rua, só se for necessário. Uma ótima semana a todos. E uma ótima semana a todos. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita.
um programa sob responsabilidade das casas